O modo Baryon é a última transformação apresentada pelo Naruto e uma das mais poderosas de toda a franquia, um poder tão absurdo que conseguiu oprimir até mesmo um Otsutsuki, no caso o Ishiki, que é um dos personagens mais fortes da obra e parceiro da Kaguya. Essa transformação acabou tendo um preço enorme que foi a vida da Kurama, mas uma questão bem curiosa e que muita gente já se perguntou é se seria possível um modo Baryon das outras bijus ou até mesmo do próprio Jubi, o 10 Caudas. E sim, eu já adianto que se fosse possível o Madara, por exemplo, usar esse modo, ele seria ainda mais poderoso do que se tornou. E se você tá curioso com relação a esse tema, vem comigo. E galera, antes da gente começar, eu preciso deixar bem claro que esse vídeo se trata apenas de uma discussão. No fim, apenas o autor pode decidir algo ou não, mas isso não significa que não podemos teorizar e discutir com base nas informações que temos. O vídeo é apenas para fins de entretenimento e para tentar tirar essa dúvida da galera que já se perguntou sobre essa questão. Então se você não curte esse formato, sinta-se à vontade para sair do vídeo. Mas continuando, o modo Baryon é uma transformação que deu o que falar, não só porque foi um novo poder adquirido pelo Naruto, mas também pelo fato dele ter sido capaz de superar completamente Ishiki Otsutsuki, que anteriormente já tinha mostrado ser muito superior ao Sasuke e ao Naruto com o modo Kurama, sendo o modo Baryon o último recurso. Com ele, Naruto não só conseguiu desviar de todos os golpes do seu oponente, como também acertá-lo com facilidade. Se não fosse a desvantagem do modo, que é o grande desgaste físico que ele causa, o Naruto teria derrotado o Ishiki completamente, e foi só após o Naruto começar a sentir os efeitos colaterais que ele acabou sendo derrotado. Mas se continuasse daquela forma, ele venceria facilmente. E isso é muito absurdo porque se pararmos para pensar, a Kurama, mesmo sendo a mais poderosa das 9 bijus, no fim é apenas um fragmento do Jubi. O Hagoromo criou 9 seres a partir do 10 Caudas, e o poder total desse fragmento mais poderoso foi capaz de acabar com o Otsutsuki e um dos personagens mais poderosos de todo o universo da obra. E com isso, imagine então se esse modo pudesse ser utilizado por um Jinchuriki do 10 Caudas, que é muito mais poderoso que cada uma das 9 bijus, seria um poder infinitamente maior que o apresentado pelo Naruto, só que a pergunta é, seria realmente possível? Seria possível, por exemplo, o Madara usar o modo Baryon e os outros Jinchurikis? Bom, para a gente tentar encontrar uma resposta, precisamos entender o funcionamento dessa transformação. E de acordo com a Kurama, o modo Baryon é completamente diferente de outras transformações, como o modo Kurama e o modo Rikudo, pois esses modos usavam de um chakra externo, enquanto o modo Baryon utilizava o chakra do Naruto e da Kurama como fonte de produção, gerando uma energia completamente nova até o término da vida da biju. A Kurama até usa como exemplo a fusão nuclear, falando que era o mesmo princípio da produção da energia solar. E galera, esse poder é tão absurdo que impressionou até mesmo o Ishiki antes deles começarem a lutar com essa transformação. Lembrando que o Ishiki, assim como os outros Otsutsukis, são seres muito orgulhosos. Então pro Ishiki se impressionar só com a presença do Naruto no modo Baryon já diz muito sobre esse poder. Ele até fala que não acreditava que o Naruto tinha uma carta na manga como essa, além do próprio Sasuke ter mencionado que o chakra do Naruto naquela ocasião era absurdo. Os reflexos e percepção do Naruto também são aumentados drasticamente nesse modo, visto que ele conseguiu pegar as estacas do Ishiki, que são lançadas de forma microscópica e aumentadas rapidamente. O Sasuke diz que até com o Sharingan era difícil de acompanhar, deixando claro que com esse modo, a percepção e reflexos do Naruto são equivalentes ao Sharingan. Mas já tendo entendido o poder descomunal do modo Baryon e o seu funcionamento, com base nessas informações, seria possível um modo Baryon do Jubi, ou até mesmo de outras bijus. Bom, respondendo primeiro sobre o Jubi, que é o foco desse vídeo, eu acredito que não. Na minha opinião, não seria possível um modo Baryon do 10 Caudas e eu vou explicar o motivo. O primeiro ponto é porque o Jubi essencialmente é uma besta que age por instinto. Ela não tem uma inteligência como a Kurama ou as outras bijus, por exemplo. Em Boruto, muita coisa sobre o Jubi e os Otsutsukis estão começando a serem explicadas.
E é dito que o Jubi é apenas um monstro que se alimenta de qualquer um que eles encontram no caminho até chegarem num Otsutsuki originalmente. Isso é confirmado pelo próprio Boruto, que diz que a definição de um Jubi é exatamente essa, no caso antes do Koji ter alterado ele, mas isso é outro papo, não vem a esse caso aqui. Muita gente fala que o Jubi falou com o Madara, mas o Jubi da guerra era uma combinação da Kaguya com a árvore divina, e aquilo dali era apenas a vontade da Kaguya se manifestando. O Jubi na sua forma bestial não fala e nem age de forma calculada, e por isso ele jamais se sacrificaria propositalmente para usar algo como o modo Baryon, pois a Kurama sabia que iria morrer ao usar esse modo, pois a sua própria vida é usada como combustível até não restar nada, e o Jubi jamais escolheria se matar, até porque, e isso entra num segundo ponto, é preciso ter um certo conhecimento para executar essa transformação corretamente. A Kurama até usa como exemplo a fusão nuclear, deixando claro que ela sabia exatamente o que teria que ser feito e como fazer. Era preciso ter o conhecimento em detalhes do processo para a transformação ser executada, e a Kurama é um dos seres mais inteligentes da franquia, com séculos de experiência. Para essa transformação era necessário uma fusão entre os chakras para criar uma energia nova a partir disso, por isso que era preciso ter uma certa combinação e cooperação para executá-la. O Hagoromo dividiu o Jubi e criou novos seres independentes, com a sua própria personalidade e inteligência. O Jubi não possui isso, ele foi só a fonte, uma grande massa de chakra que foi usada para criar 9 bijus e seres complexos, diferente do 10 caudas, que é só uma besta que age por instinto. Já o terceiro ponto que impediria o modo Baryon do Jubi é que ficou meio que subentendido que para executar essa transformação seria necessário um certo grau de cooperação e comunicação entre Jinchuriki e Biju, e como o Naruto já tem uma relação próxima da Kurama e anos de experiência como Jinchuriki, foi possível executar esse modo, diferente do Jinchuriki do 10 caudas, que não possui esse tipo de relação, até porque o Jubi é incapaz de realizar tal coisa. E no caso do Madara, por exemplo, ele se tornou um Jinchuriki perfeito, mas o mérito foi inteiramente dele, que conseguiu subjugar a besta e tomar o controle. Não é uma relação habitual entre Jinchuriki e Biju, e uma outra coisa que vale comentar é que pelo diálogo entre Naruto e Kurama, ela fez questão de saber se o Naruto tinha um plano antes de mencionar essa ideia, pois realmente era um último recurso que nem o Naruto sabia, o que indica que secretamente a Kurama ao longo dos anos deve ter desenvolvido essa habilidade para caso chegasse numa situação de vida e morte como essa, até porque ela é muito inteligente e fica dentro do Naruto, então tempo é o que não falta. Assim como Sasuke estava se preparando para uma ameaça maior do que a Kaguya, a Kurama poderia ter pensado nesse modo para usar no futuro se o Naruto precisasse. E uma outra parada que vale deixar bem clara é que inicialmente a Kurama fala que se eles usassem esse modo, os dois morreriam, mas depois ela fala pro Naruto que nunca disse que ele morreria, mas sim, ela tinha dito que ambos morreriam. Isso aconteceu exatamente quando ocorreu a troca de roteiristas do mangá de Boruto, saindo o Kodashi e entrando Kishimoto, numa época que muitos teorizavam que o Kodashi de fato iria matar o Naruto, e realmente pela fala da Kurama é isso que pareceu. Logo, até hoje existem essas inconsistências nesse momento de uso do modo Baryon e morte da Kurama. E para finalizar sobre as outras bijus, eu acho que até seria possível um modo Baryon delas, nada impediria, pois diferente do Jubi, elas possuem inteligência e dependendo do nível de companheirismo com seu Jinchuriki, poderiam até se sacrificar, como o Bi e o 8 caudas, mas uma questão importante é que é preciso que elas tenham o conhecimento correto para executar o modo. Logo, não se sabe se apenas a Kurama pensou em tal coisa ao longo dos anos ou se todas as bijus já sabem disso. Eu acredito que apenas a Kurama tenha o conhecimento, pois é algo bem específico, que parece que ela não pensou da noite pro dia, tendo até o conceito de fusão nuclear no meio, e como a Kurama é um dos mais inteligentes da obra,
cobra, eu não sei se as outras bijus conseguiriam, apesar delas também serem bem inteligentes. Porém, o fato de comunicação e cooperação com o Jinchuriki é bem importante, então o Jinchuriki e Biju teriam que ter anos de experiência juntos para completar a transformação. Eu vejo o Roshi e o Son Goku cumprindo muito bem esse ponto, pois eles estiveram juntos por mais de 40 anos, assim como o Bi e o Oito Caudas, que estão juntos há bastante tempo. Mas como a Kurama diz que essa transformação dura até o fim da sua vida, isso significa que quanto mais chakra você tiver, mais o modo Baryon vai durar. E como a Kurama é o ser que possui mais chakra das 9 bijus, isso significa que talvez o modo Baryon das outras bijus não durasse tanto tempo quanto o modo Baryon da Kurama, porque a transformação só dura até a vida acabar, ou seja, até o fim do chakra, que é usado como combustível para criar nova energia, mas o modo Baryon do Jubi iria durar bem mais que o modo Baryon da Kurama. E se fosse possível, o modo Baryon do 10 Caudas pode ter certeza que seria a transformação mais poderosa de toda a série, pois o Jubi é muito mais poderoso que a Kurama, obviamente, e seria um modo completamente surreal. Eu acho que o modo Baryon do Jubi acabaria com o Ishiki em 1 minuto, ou até menos. Mas enfim, mano, deixa a sua opinião aí nos comentários e fale aí se você gostou desse tipo de tema e formato aqui no canal. Se vocês gostarem, deixem sugestões aí nos comentários, que se for legal eu posso até fazer um vídeo sobre. Não se esqueça também de se inscrever no canal para você não perder outros vídeos como esse e também deixar o like para dar aquela força no engajamento do vídeo. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, até uma próxima, falou!